Olá, professor Guilherme Wood, mais uma semana da disciplina de instrumentação biomédica no curso de especialização em engenharia clínica da Unicamp. Neste vídeo nós vamos tratar do monitor multiparamétrico. Nessa semana nós vamos tratar nesse vídeo desse monitor de múltiplos parâmetros fisiológicos e no próximo vídeo monitor central e telemetria. No monitor de parâmetros fisiológicos, nós vamos ver nesse vídeo os aspectos gerais, alguns parâmetros fisiológicos e problemas relatados com esse tipo de equipamento. O monitor multiparamétrico serve para monitorar continuamente, e essa monitoração é uma ferramenta valiosa que ajuda a equipe médica de enfermagem com informações adicionais sobre a condição fisiológica do paciente. Isso permite uma avaliação melhor da condição do paciente e tomar decisões adequadas para o seu tratamento. Essa monitoração contínua é feita em pacientes na terapia intensiva, seja adulto, pediátrico, neonatal, no centro cirúrgico, na emergência, em transporte, seja ambulância ou aeronaves, e outros setores do hospital também. Os monitores multiparamétricos podem ser modulares, com módulos diferentes que podem ser combinados, pré-configurados ou integrados, que ele tem uma configuração única, ou mistos, que é um pré-configurado, mas que permite o acréscimo de alguns módulos. Alguns módulos são permanentes e outros são intercambiáveis. Esse aqui é um exemplo de um monitor multiparamétrico, que a gente pode ver que ele é integrado, né, pré-configurado. Aqui estão os conectores para todos os cabos de sensores e eletrodos. Na tela a gente pode ver que ele tem a curva pletismográfica e o valor da saturação de oxigênio na hemoglobina, a oximetria de pulso. O sinal de ECG, a frequência cardíaca. O sinal respiratório, a frequência respiratória. Pressão não invasiva. Pressão invasiva. E capnografia em sidestream, na configuração sidestream, que ele apresenta a pressão parcial em final de volume corrente e os valores inspiratório e expiratório médio. A norma IEC 601, que trata desse assunto particular, é a 49 e define o equipamento multifuncional de monitoração de pacientes como um dispositivo modular ou pré-configurado, cuja utilização primária é monitoração de pacientes. Fornecido com não mais que uma conexão a uma rede de alimentação elétrica, portanto é um equipamento único, incluindo mais do que uma unidade de monitoração fisiológica, projetada para obter sinais fisiológicos de um único paciente, o que vai fazer a distinção para a gente com relação ao monitor central, e para processar tais sinais para exibição e geração de sinais de alarme. Bom, essa é a definição da norma. Também na norma a gente tem os requisitos para o desempenho essencial do monitor multiparamétrico, a proteção contra a desfibrilação. Então, se acontecer uma desfibrilação, né, a descarga de um desfibrilador, ela não pode danificar o equipamento, nem mesmo apagar quaisquer dados, e o sinal de todos os parâmetros tem que ser restabelecido na tela em até 15 segundos. Da mesma forma, no caso do acionamento da eletrocirurgia, não pode haver nenhum tipo de dano aos equipamentos, ao monitor, não pode perder nenhum tipo de dado, e o sinal tem que ser restabelecido na tela de todos os parâmetros em até 10 segundos. Além disso, o monitor multiparamétrico prevê que os atrasos para um sistema de alarmes distribuídos ou a partir dele deve ser avaliado pelo fabricante na análise, no gerenciamento de risco. E esse atraso tem que ser o menor possível. Parâmetros que são avaliados no monitor multiparamétrico. Temperatura, a gente vê o termômetro na semana 1,
E a temperatura é um parâmetro bastante importante, mas com uma variação bem pequena ao longo do tempo. Então, normalmente não apresenta uma curva, e sim um valor na tela. A oximetria de pulso e a frequência cardíaca. A gente viu a oximetria de pulso já no curso. Na mesma semana que a gente viu capnografia. A frequência respiratória também pode ser obtida a partir da capnografia. Existem outros métodos, como a cinta de impedância, impedância elétrica, né, que chama pneumografia. Também o ECG, que nós veremos daqui a algumas semanas. A pressão não invasiva, nós vimos o esfigmomanômetro na semana 2. A pressão invasiva eu vou dar alguns detalhes daqui a pouquinho. Podem ser acrescentados outros parâmetros, por exemplo, pressão parcial de gases por meio transcutâneo, é uma possibilidade. Existem outros parâmetros menos comuns, mas disponíveis no mercado para serem acrescentados no equipamento. Um exemplo de legislação que vai exigir uma combinação desses parâmetros é esse aqui da RDC da Anvisa, número 7 de 2010, da UTI, que fala no seu artigo 57 que cada leito de UTI adulto deve possuir no mínimo os seguintes materiais e equipamentos, e aí diz equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de frequência respiratória, oximetria de pulso, frequência cardíaca, cardioscopia, que é o nome que a RDC usa para o sinal eletrocardiográfico, que é o sinal ECG, temperatura e pressão arterial não invasiva, que muitas vezes aparece como NIBP, do inglês, né? Non-Invasive Blood Pressure. Então, essa configuração mínima deve estar presente em cada leito. E aqui é importante a gente pensar por que não tem um equipamento de cada um. São vários parâmetros que precisam ser monitorados. Se nós colocássemos um oxímetro, mais um monitor cardíaco, mais um monitor de pressão, seria bastante confuso para o médico procurar as coisas. Então ficam todos os parâmetros em uma única tela e os alarmes também integrados, o que facilita a visualização e a operação do equipamento de monitoração. Na parte de pressão invasiva, que eu não tratei anteriormente, a pressão arterial pode ser lida por meio de pressão invasiva. Também a pressão venosa, e lembrando que a pressão venosa central ela é negativa, ela pode ser negativa, que quando nós inspiramos, nós puxamos ar para o pulmão e, portanto, a caixa torácica fica numa pressão abaixo da pressão atmosférica. E também a pressão intracraniana, que é colocado um catéter, faz uma trepa, um orifício na caixa craniana, né, um corte no couro cabeludo, e faz uma perfuração do crânio e instala um catéter para ler a pressão intracraniana. É especialmente importante nos casos de edema cerebral após traumatismo craniano, porque a drenagem do excesso de líquor evita sérios problemas de saúde neurológicos para o paciente. Isso é monitorado principalmente após acidentes, como acidentes de moto e outras situações que causam traumatismo craniano. No caso da pressão sanguínea invasiva, a norma que trata dela, 234, fala que a faixa de medição deve ser de menos 30 até 250 mm de mercúrio. Menos 30 é vácuo, para aquela situação que eu falei da pressão venosa central, que pode ser negativa em relação ao ambiente. E vai até 250 mm de mercúrio. Essa faixa de medição é mínima, ela pode ser maior que isso, não pode ser menor do que essa faixa. O erro total máximo, e aqui erro total inclui parâmetros como linearidade, esterese, enfim, tudo aquilo que compõe um erro. O erro máximo, em termos de exatidão, é de no máximo 4% para mais ou para menos da leitura, ou 4 mm de mercúrio, o que for maior. Alguns problemas que são relatados com o uso do monitor multiparamétrico: o preparo e fixação inadequados do
dos eletrodos e dos sensores. Conexões e cabos devem ser inspecionados periodicamente. É comum um mau contato, e esse mau contato deve acionar alarme também, é previsto isso. Mesmo monitores que estão funcionando de maneira confiável não podem substituir a observação direta e frequente do paciente pela equipe médica e de enfermagem. Muitas vezes o médico ou a enfermagem confiando apenas no equipamento pode não perceber alguns aspectos que são importantes, são relevantes. Às vezes um lábio roxo pode estar indicando alguma coisa bem mais séria e que demora para ser alarmada pelo equipamento. Os alarmes frequentes podem levar à fadiga de alarme e perda de eventos críticos. Eu vou tratar de alarmes também. Os alarmes clínicos, eles são valores acima e abaixo da faixa normal. Então, por exemplo, no caso da frequência cardíaca, o médico pode ajustar no equipamento o valor mínimo e o valor máximo da faixa de normalidade para um determinado paciente. Lembrando que pacientes com idade menor têm uma frequência cardíaca mais elevada normalmente. Pacientes que têm uma vida sedentária acabam tendo uma frequência cardíaca maior do que pacientes que têm uma atividade física aeróbica frequente. Então, atletas, maratonistas, nadadores, normalmente têm uma frequência cardíaca menor do que pessoas sedentárias. Como atletas de alto desempenho para provas de fundo, para provas de curta distância, acabam fazendo algum tipo de treinamento aeróbico também para ajudar, eles acabam sendo próximos dos atletas de fundo. Outro fator que afeta a frequência cardíaca é o fumar. O fumo e outras substâncias semelhantes promovem um aumento da frequência cardíaca. Então o médico precisa ajustar esses valores. Se a frequência cardíaca medida for acima do valor que ele ajustou, como máximo, a gente tem a chamada taquicardia. E se o valor for abaixo daquele mínimo que ele ajustou, a gente tem o que a gente chama de bradicardia. Em ambos os casos, o equipamento deve alarmar. E para outros parâmetros, também ele acaba alarmando para situações acima ou abaixo da faixa de normalidade. Existem também os chamados alarmes técnicos, por exemplo, a falta de energia ou a depleção de bateria, podem acionar alarmes ou indicadores. Também a falta de conexão com sensores ou com eletrodos, também são chamados de alarmes técnicos. Muitas vezes eles são alarmes de menor prioridade, mas que podem impedir o funcionamento correto do equipamento. A norma IEC 60601 estabelece a prioridade dos alarmes. Um alarme de alta prioridade exige uma resposta imediata por parte do operador. Ou de média prioridade, uma resposta pronta. De baixa prioridade, uma ciência, pelo menos, que ele fique atento, mas que ele não tem que tomar nenhuma medida imediata. A inativação também dos alarmes, em termos de som, e continuar piscando, tudo isso é previsto na norma e deve ser avaliado também por gerenciamento de risco por parte do fabricante. Uma situação que pode acontecer com o uso dos equipamentos, eu estou passando para vocês um arquivo, é a chamada fadiga de alarme. Quando o profissional de saúde recebe muitos alarmes de um mesmo equipamento, e às vezes esses alarmes não são tão importantes, principalmente os alarmes de baixa prioridade, isso pode desenvolver uma fadiga, ele não dá tanta atenção aos alarmes. Às vezes existem situações que naturalmente o equipamento vai alarmar, quando está trocando posição de eletrodo ou posição de sensor, e isso muitas vezes incomoda os profissionais de saúde, sobretudo de enfermagem, quando estão fazendo alguns procedimentos operacionais normais no paciente. Recomendo que vocês leiam o material que eu estou passando para vocês, e se tiverem interesse, que também atualizem
um trabalho já de 2 anos, quase 3 anos atrás. Então, que vocês, se quiserem, dar uma atualizada também, buscando mais informações. No próximo vídeo eu vou tratar do monitor central. Assim que vocês puderem, tiverem oportunidade, vocês podem então assistir o segundo vídeo dessa semana. Até lá!